Sejam muito bem-vindos. Vamos aproveitar essa oportunidade nessa casa que nos acolhe, nessas vibrações após essa prece, que nos sentimos envolvidos. O tema da parábola do filho pródigo, ele está muito relacionado com esses momentos que estamos vivendo, porque exige de cada um de nós, como disse o companheiro na prece, muito entendimento, muita compaixão para com aqueles que estão, provocando os sofrimentos e muita caridade para aqueles que estão sofrendo esse sofrimento. A doutrina espírita, ela é pródiga, não no sentido da parábola, mas ela é farta em ensinamentos, em literatura, em raciocínio, entendimento, nos mostrando o porquê da vida, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, por que o sofrimento existe, por que pessoas tão boas sofrem, e por que pessoas tão cruéis e tão más ficam impunes. Então, são perguntas que nos ocorrem e que a doutrina espírita tem resposta. E que o Evangelho de Jesus, já naquela época, quando Jesus estava conosco, ele nos instruía, ele nos ensinava, ele fazia como nós deveríamos proceder uns para com os outros e por que deveríamos agir daquela forma que ele ensinava. Então, vamos à parábola, para a medida do possível a gente vai tentando clarear e tentando trazer para os nossos dias. Jesus usou várias vezes das parábolas para nos ensinar. E geralmente nós conhecemos poucas parábolas, mas elas existem, a quantidade delas, se eu não estou enganada, são mais ou menos em número de 40 parábolas, umas mais conhecidas que outras, mas todas elas muito importantes porque trazem ensinamentos valiosos. Esse livro aqui que a gente vai tomar liberdade de usá-lo, porque o Rodolfo Caligares, que é o autor, ele faz uma excelente interpretação, e ele traz nesse pequeno livro em torno de 30 parábolas. Como diz aqui o título, Parábolas Evangélicas. Então, essa parábola do filho pródigo, eu acho que a maioria deve ter ouvido falar. A gente vai ler na íntegra, vai analisar cada trecho, mas vamos já situá-la. É aquela parábola, que um filho muito rico, o pai tinha 2 filhos, e o mais novo cisma da telha, que quer conhecer o mundo, quer sair de casa, tinha dinheiro, para que eu vou trabalhar, Tem muito dinheiro, então eu vou conhecer o mundo. E ele então pede ao pai: pai, eu quero a parte da herança que me toca. Gostaria que você me desse. O pai, muito bom, muito amoroso, respeita, o filho já era adulto, é dono da vida dele, a herança era dele, então o pai nem discute, não questiona. Ah, meu filho, você quer a sua parte? Tudo bem, então eu vou te dar. E o pai assim faz, divide então a herança entre o filho mais velho e o filho mais novo e dá ao filho mais novo que lhe cabe. Então, o filho mais novo fica muito feliz, sai, vai para uma terra muito distante e começa a curtir a vida, só curtindo, só aproveitando. Não trabalhava, Estava com bastante dinheiro, podia gastar, e aí ele vai fazendo o que deve, o que não deve, e o dinheiro acabou. O dinheiro acabou e ele se viu literalmente sem nada, até para comer.
Ele não tinha mais 1 centavo, um tostão. E aí ele vai andando pela cidade, procurando emprego, nunca tinha trabalhado. E o emprego que ele arranja é de tomar conta de uns porcos. Aí ele vai tomar conta lá dos porcos. E a lavagem, né, do porco, aquela comida toda lá azeda, e as cascas dos alimentos lá, e o que sobra, os restos. Ele pede, então, um pouco daquilo para ele comer. Ele quis comer até a comida do porco, porque ele não tinha nada. Porque quem arrumou lá o serviço para ele não deu para ele comida. E até isso lhe é negado, ele não pôde comer nem a comida do porco. E aí ele para e pensa, e reflete. Meu Deus, eu tenho um pai amoroso. Lá eu era praticamente tratado como um príncipe. Eu tinha tudo. E eu troquei aquela vida. Tipo assim, era feliz e não sabia, né? Quis aventurar, não soube reter, ganhar, trabalhar. Quer dizer, completamente equivocado, né? E ele se arrepende profundamente, mas é de verdade mesmo. Ele reconhece que ele foi completamente iludido, equivocado, fez tudo errado, e que como ele sabia que o pai o amava muito, com certeza aquele pai ia recebê-lo de volta. E nessa certeza, nessa convicção do amor do pai por ele, ele volta para casa. Quando o pai o avista de longe, o pai não se contém de alegria e o pai não espera ele chegar até ele. O pai vai ao encontro do filho com o imenso amor que ele tinha pelo filho, com a imensa alegria de ter aquele filho de volta. E dá um abraço apertado no filho, beija o filho. E o filho tinha ensaiado um tanto de coisa para falar para o pai. E o pai não dá nem tempo, né, dele terminar, ele só consegue falar: pai, eu estava morto e revivi. Eu estava perdido e me encontrei. Me aceita de volta. Aí ele queria completar. Ele queria falar: você me deixa aí trabalhar como seu empregado, como servo. Se você não quiser, você nem precisa me tratar como filho, não. Porque eu não mereço ser chamado de filho. Porque eu fiz tudo errado. Aí o pai não espera o filho falar isso para ele, que ele podia ser tratado como servo. O pai manda depressa: entre, meu filho, vem. Vamos comemorar, vamos festejar. E chama o servo: fulano, vem cá, traz aqui a roupa do meu filho, a melhor roupa que ele deixou aí, que ele não levou todas. Pega a melhor roupa dele para ele vestir. Traz um sapato para ele calçar. Ele estava, né, em farrapos, em trapos, descalço, sujo, fedido. Traz o anel. O anel simbolizando, né? Ele era uma pessoa importante. E Jesus, então, quando ele resolve contar essa parábola, é numa situação bastante interessante. E nós vamos aqui, então, situar, contextualizar. A gente conseguiu falar sem precisar ler. Então, diz aqui o seguinte: e tem mais outras 2 parábolas, como o filho pródigo, que Jesus trata delas também, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, que é da moeda, que foi perdida e que a dona de casa fica tentando encontrar e encontra. E, como a gente disse aqui, o filho pródigo, né, só para a gente situar mais um pouquinho, lembrando que pródigo significa essa pessoa que não tem medidas para gastar. Ela gasta de forma exagerada, né? Aquele que a gente chama de esbanjador, né? Perdulário, que não sabe usar com moderação o que tem, né? Porque você pode ser muito rico, mas se você não souber usar o seu dinheiro, se você não trabalhar, você com certeza vai se tornar aqui de uma forma semelhante, né? Como essa.
Então, pródigo significa isso, né? Esbanjador, gastador. Então, o evangelista Lucas relata, certa vez, entrando Jesus na casa de um dos principais fariseus, que era aquele homem da lei, né, o doutor da lei, a classe nobre, rica, né, da época de Jesus, dos judeus, e eles conheciam, né, muito bem a lei, não a lei de Jesus, que Jesus veio ensinar, lógico que não, mas a lei de Moisés, conheciam muito bem, e eles se achavam os tais, porque eles sabiam que o Messias viria e que viria nascer na raça deles. Então, eles eram extremamente orgulhosos. E eles não cumpriam a lei, não. Era só aquele verniz. Era só as coisas externas, só os rituais. O amor, a caridade, eles não praticavam, mas se achavam os melhores. Então, Lucas, certa vez, entrando, né, relata para nós que Jesus, entrando, certa vez, na casa de um dos principais fariseus, para tomar refeição, achegaram-se a ele muitos publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus, né, os judeus, de modo geral, não gostavam dos publicanos, odiavam os publicanos, porque na época Roma dominava, né, ali a Judéia, e os publicanos eram aqueles cobradores de impostos, e a lei naquela época era, né, muito mais injusta do que hoje, e esses publicanos eles podiam cobrar o que quisessem, e podiam ficar também com o que quisessem, e davam para os romanos, lá, para o governo de Roma, uma quantia que não precisava muito assim, de estar declarando, né, quanto que pegou e tal. Então a coisa era mais ou menos assim. Então, os judeus se sentiam, né, completamente ultrajados, humilhados e injustiçados. E eram mesmo, né, nesse sentido da lei humana, com certeza. Então, quando Jesus começa a receber, a permitir que esses publicanos e que esses pecadores, à vista dos fariseus, né, aos olhos dos fariseus, se aproximavam e que Jesus os tratava sem distinção, com o mesmo respeito, com a mesma amorosidade. Os fariseus, então, começam a cochichar entre eles, né? Que absurdo! Como é que ele convive com essas pessoas, se considera rei dos judeus, Messias prometido, e trata todos, esse povo, convive com eles, conversa, pega na mão. Como é que é isso? Eles achavam isso absurdo, né? Então, em sua muita indulgência, o mestre a ninguém repelia, o que deu ensejo a que alguns presentes, escandalizados, se pusessem a murmurar, dizendo: olhem só como este homem acolhe os pecadores e até come com eles, que absurdo! Respondendo a essa crítica, Jesus pronunciou 3 parábolas. Olha a sabedoria de Jesus. Não ficou batendo boca, não. Porque não ia adiantar, né? Ele não ia convencer, ele conhecia, sabia o tamanho do orgulho dos fariseus. E ele não estava ali só para ensinar aos fariseus. Ele veio como nosso mestre para deixar os ensinamentos para a humanidade inteira, para o planeta inteiro. E ele sabia que os ensinamentos deles não seriam compreendidos e praticados de primeira, né? Ia demorar séculos, como a gente consegue perceber hoje. Então, respondendo a essa crítica, Jesus pronunciou 3 parábolas em que salienta a solicitude de Deus, isto é, o grande amor de Deus por nós, o seu grande zelo por nós, o seu grande cuidado. Não interessa se somos pecadores, como na parábola do filho pródigo que nós já
tivemos oportunidade de narrar aquela amorosidade do Pai. Jesus contou essa parábola justamente para isso, para poder comparar que o amor de Deus por nós, que a solicitude de Deus por nós é semelhante a esse Pai da parábola do filho pródigo. Agora imaginemos um ser humano com um amor desse tamanho. Agora vamos imaginar o amor de Deus, que é muito maior do que um amor de um pai humano, por mais amoroso que seja esse pai, por mais compaixão que esse pai tenha por um filho, por mais misericórdia. O amor de Deus por nós há de ser muito maior. Por quê? Porque se Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como diz o evangelista João, Deus é amor, né, criador do universo. Então, gente, é algo para a gente parar, para pensar e refletir, coisa que a gente não tem costume de fazer, não tem hábito de fazer, de pensar no tamanho do amor de Deus por nós, pelos pecadores, que é como disse Jesus, eu não vim para os justos, para os bons, para os sãos, eu vim para os pecadores, para os injustos, para os doentes, que somos todos nós. E nós nos esquecemos disso, porque nós não temos hábito de refletir na grandiosidade desses ensinamentos. Né? Então, olha que eu já reli essa parábola, né? Muitas e muitas vezes. E como no dia de hoje o objetivo era, né, de estar transmitindo a vocês, como a nossa companheira aqui disse muito bem no início da fala, que nós temos que ter o hábito de solicitar aos amigos espirituais ajuda. E quando a gente faz essas solicitações aos amigos espirituais, nós também precisamos de ter o hábito de aprender a ouvir, de aprender a enxergar os sinais que nos são enviados como respostas. Então, nas nossas atribulações, dando à vida material mais importância do que a espiritual, e isso somos todos nós, e não há nenhuma vergonha a gente dizer isso, porque é agora que são chegados os tempos da renovação, da era do Espírito, né, o terceiro milênio. Então, esse é o momento, e daqui para frente cada vez mais, de nós começarmos a nos habituar com esses ensinamentos. Então, viemos aqui a casa, escutamos, tentamos guardar, mas vamos esquecer. Temos que chegar em casa, começar a adquirir o hábito de abrir o Evangelho, de preferência todos os dias, um trechinho pequeno que seja, ao acaso, mas começarmos a ter o hábito de fazer o Evangelho uma vez por semana e em sequência, para que a gente tenha a visão do todo, escolher aquela hora apropriada que você vai se preparar para aquilo. Você convida os outros membros da família, você não vai obrigar, você vai convidar. Se eles não quiserem, não tem problema. Aí você faz, se puder fazer na sala, se não, se no seu quarto. Tem gente que faz no banheiro, às vezes, já vi pessoas contarem que faz no banheiro, que é um lugar que consegue ficar sozinho. Então, gente, são muitos os recursos que nós temos, mas estamos vivendo esses momentos de turbulência, né? Porque é justamente o finalzinho da transição planetária. Então, é cada vez mais urgente que nós paremos, que nós desliguemos da turbulência, né, do mundo que vivemos. Temos que ouvir notícias? Sim, temos. A gente tem que ser um cidadão do mundo. Nós temos que acompanhar as coisas. Mas à medida que nós vamos estudando o Evangelho, a doutrina, as obras, que vamos compreendendo o porquê das coisas, então nós já temos aquela condição que foi dita aqui muito bem no início da fala, de fazer essa diferença, né, entre o conformado e o conformista,
de cada vez mais, assim como disse o Emmanuel, através do texto de Palavra de Vida Eterna, de sermos essa pessoa conformada, de sermos tolerantes, de sabermos que se Deus permitiu o que está acontecendo, é porque está dentro da sua lei de causa e efeito, a lei de resgate, e como na sua contabilidade divina, né? Ele é solicitude, ele é cuidado, ele é zelo, ele é amor, nada se perde. Essas tragédias, esses acontecimentos, eles aproximam as pessoas, eles sensibilizam as pessoas, solidarizam, eles obrigam as autoridades a cumprirem cada um o seu papel para que novas tragédias não ocorram. Então está tudo certo, está tudo certo, está tudo acontecendo dentro da previsão, dentro do controle, porque Deus é zeloso e cuidadoso. Ele é amoroso, como a parábola do filho pródigo. Ele se enche de alegria quando nós reconhecemos que nós estamos nos caminhos equivocados, seja esse caminho da parábola, né, daquele que só quer gozar, não soube aproveitar a riqueza, não quer trabalhar, seja os vários outros caminhos, como foi muito bem dito aqui no início da fala, o caminho da revolta, o caminho da mágoa, do ressentimento, o caminho da incredulidade, o caminho da intolerância, o caminho do ódio, o caminho da preguiça, o caminho da tristeza. Enfim, são tantos os caminhos equivocados que nós tomamos. E, como a doutrina espírita nos ensina, não adianta a gente teimar. Teimar que não vai seguir o caminho de Jesus. Não quero, é muito difícil, isso não é para mim, esse negócio de perdoar, isso é para Jesus. Isso não é para mim, não. Não dou conta de perdoar, não. E tem coisa que a gente não consegue perdoar, tem coisa que não merece perdão. Não é assim que muitas vezes a gente fala? Olha o que o pai do filho pródigo fez com ele. E como a gente disse no início, se um pai amoroso é capaz de fazer com o filho o que esse pai do filho pródigo fez, imagina Deus, imagina Jesus, imagina nossos amigos espirituais. Então vamos caminhar mais um pouquinho, que a gente tem que finalizar a parábola, tem mais coisa importante. A gente, né, deixa a espiritualidade nos intuir para a gente ir falando o que tem que ser dito. Então, essa parábola que o Rodolfo, as outras duas que ele fez questão de colocar, a gente não vai comentar, mas vale a pena a gente ler, para vocês levarem para casa a imagem, e, né, o tema, e na oportunidade poderem reler e estudar. Então, diz assim: qual de vós outros, é a parábola da ovelha perdida. Jesus diz então para os ouvintes, para os presentes, em vez de chamar a atenção, né, dos fariseus, ele cita as parábolas, para quem sabe ler, né? Quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Qual de vós outros é o homem que tem 100 ovelhas e se perde uma delas, não deixa as 99 e vai buscar a que se havia perdido até que a encontre? E que depois de a achar, não a põe sobre seus ombros, cheio de gosto, e vindo a casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu sobre um pecador que fizer penitência, que sobre 99 justos que não há um mistério de penitência. Então, aqueles 99 justos, que as 99 ovelhas estão aqui representando na parábola, que a parábola é justamente uma história que se utiliza de comparação, né, que tem um fundo moral, um ensinamento. Então, o justo já é justo, porque como a lei do progresso é uma lei divina, quem é justo não vai retroagir, não vai virar pecador depois que já ficou justo.
É assim, né? Quando você atinge o estado, né? A última fase lá de evolução, de espírito perfeito, como era Jesus já, né? Ele já tinha essa categoria na época de espírito puro e agora, né? Continua ainda, está muito mais puro. Então, se você já se tornou justo, Deus não tem que preocupar com o justo, aí ele já sabe. Ele já sabe caminhar com as próprias pernas. Ele não vai mais sair do caminho reto. Ele vai sempre andar no caminho reto. Então, Deus não tem que se preocupar com ele. Ele já vai ser um co-colaborador de Deus, para ajudar a encontrar os outros que estão perdidos. Então, quando o pecador resolve reconhecer, se arrepender, né, o autoconhecimento, gente, a alegria é muito grande. Então, nós temos que lembrar disso, para a gente ter coragem, né, de seguir o caminho reto. Porque vamos encontrar mãos e mãos, centenas de mãos, né, centenas de espíritos, assim como na nossa sociedade existem as várias hierarquias, né? Prefeito, lá tem vereador, e tem governador, e tem deputado, e tem presidente, e tem departamento disso, e daquele órgão disso, daquele outro. São todos ali os homens, né? Trabalhando em prol da sociedade, mesmo que não faça, mas é essa a ideia, né? Essa é a intenção. Então, no plano espiritual, a mesma coisa. Nós temos os espíritos amigos familiares da família. Nós temos o da cidade. Nós temos o do Estado, que toma conta do Estado. Nós temos que tomar conta do país, de cada país, do planeta. E assim vai. Então, se você da profissão, do lugar que você trabalha, né? Tem lá, tanto de equipe espiritual ali, orientando, tomando conta, zelando. É o zelo de Deus, o cuidado de Deus, se fazendo presente através desses amigos espirituais. E nós, na nossa confusão, na nossa pouca fé, que é menor do que o grão de mostarda, nós não temos o hábito de pensar sobre essas coisas, de pedir ajuda, de fazer silêncio interior, de fazer prece, de se autoconhecer, de cuidar do espírito assim como a gente cuida do corpo. Então foi isso que foi dito aqui hoje, né? Antes de mim. Precisamos aprender a cuidar do espírito, assim como hoje na moda aí essa coisa do corpo, do exercício, atividade física, e a ciência evoluindo, e essa substância, é isso, e esse hormônio e tal, e a atividade física libera tal hormônio que dá prazer. Então, a atividade física já está provado, não é mais para ficar com o corpo em forma, bonito, esbelto, é para ter saúde, para ter alegria. Né? Porque os músculos, eles não têm que ficar forte só porque é bonito, né? O homem ali, todo robusto ali, mas é porque o músculo é fundamental. Então, com equilíbrio, sem exagero. Aí aquele que fica lá, cuidando só do corpo, cada vez mais tomando lá anabolizante, mais isso, mais aquilo, está esquecendo do espírito. Ele pode perfeitamente ir para a academia, ficar bonito, musculoso, mas ele tem que lembrar, se ele já entende assim, né? Nós aqui todos, se vocês não entendessem isso, vocês não estariam aqui. Se vocês vieram aqui, é porque vocês conseguem entender que nós somos espíritos. E na condição de espíritos, somos seres imortais. Então, como disse o Chico, tem uma oração famosa, que ele até, né, nos vídeos, que tudo passa, né? Ele psicografou uma oração muito bonita, que diz isso, tudo passa. Então, urge que nós dediquemos cada vez mais, na medida do possível, com equilíbrio, né? Com equilíbrio, sem desespero, sem exagero. Cada um tem o seu tamanho, né? de compreensão, de condição, respeitando essa limitação de cada um, mas ir buscando essas informações para ir adquirindo cada vez mais esses hábitos de cuidar do nosso espírito, de utilizar todos esses recursos que estão à nossa volta. Então, caminhando mais um bocadinho.
Aí ele vai falar agora da parábola da dracma. Dracma é uma moeda grega, da Grécia Antiga, e que depois passou também a ser utilizada como medida de peso, né? Primeiramente como dinheiro, moeda de troca, e depois também como medida em alguns países. Ou que mulher há que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acenda a candeia e não varra a casa e não a busque com muito empenho até que a encontre? E que depois de a encontrar, não convoque as suas amigas e vizinhas para lhes dizer: congratulai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim vos digo que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que faz penitência. O fazer penitência, né, que era provavelmente o costume ali da época, do entendimento, né, das religiões, que é justamente aquele pecador que ele reconhece a sua falta e ele quer reparar aquela falta, né? Então, na doutrina espírita, não existe esses rituais, né, como tem nas outras religiões, de pagar penitência, de flagelar o corpo, de ficar de joelho, de chicotear, ou de sei lá o quê, coisas daquela época lá, né, de sacrificar, ou de rezar tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos. Nós, né, na doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, nós entendemos que Deus não quer a morte do pecador. Você viu a alegria dele. Ele não quer que o pecador morra, ele não quer que o pecador seja punido, castigado, desprezado e morto mesmo, né? Não tem remissão. Pecou, é morte, não merece. Então, a doutrina espírita nos ensina que esse entendimento que nós recebemos das outras religiões, de céu e inferno, que morreu em pecado e não arrependeu na existência física do pecado, né? Se morre em pecado, vai para o inferno eterno, porque tem até essa expressão eterna, né? No Evangelho, fogo eterno, que Jesus a utilizou, mas não é nesse sentido, né? Então, a doutrina espírita vem clarear isso para nós, dizendo que esse sofrimento ele pode ser tão grande, mas tão grande, e tão longo, mas tão longo, se o pecador não se arrepende. Nós sabemos, né? A gente lê através das obras, no plano espiritual, há espíritos muito inteligentes, né? E moralmente bastante atrasados, que eles são tão orgulhosos, que eles acham que se curvar diante de Deus é um absurdo, né? O orgulho deles está tão cego pelo orgulho que eles não reconhecem Deus como Pai, Criador, a quem nós tenhamos que submeter, que é a lei de amor. Eles não entendem assim. Então, eles vão no desatino, eram desatinados aqui no mal, vão lá para o plano espiritual, continuam desatinados, então vivem literalmente no inferno. Por quê? Porque eles não conhecem a luz, eles não conhecem o amor, eles não conhecem a felicidade, porque eles não se rendem ao mal, eles não cedem por orgulho e por ignorância. Só que todos nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus é amor, como a gente viu aqui, é misericórdia, compaixão. Ele criou todos nós, simples e ignorantes, para cada um de nós construir, olha que coisa bonita, gente, cada um de nós ser o autor do seu próprio destino. Mas você vai falar, como assim? Autor do próprio destino? E essas coisas que estão acontecendo aí que não dependeu? Como é que é isso, autor do próprio destino? Eu não posso tudo, não, da minha vida. É porque existe uma outra lei
que é a lei de causa e efeito, que é a lei de justiça, que mesmo eu sendo ignorante e ainda atrasado moralmente, mas se eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus, eu tenho na minha essência divina, na minha consciência profunda, essa lei de amor. Ela está aqui. Ela demora a vir à tona? Demora, mas a gente já não está atrasado assim mais não, intelectualmente falando. A Terra já passou pela categoria de mundo primitivo, passando pela categoria de expiação e prova e saindo dela. Falta uns pouquinhos de década e de ano para sair da transição e adentrar o terceiro milênio, que é o mundo de regeneração, que é o mundo de transição entre os dois mundos superiores, né? Tem dois inferiores, primitivo, expiação de prova, o intermediário, regeneração, e dois superiores. Olha o tanto que a gente já caminhou. A gente já saiu dessa condição primitiva, já estamos saindo da condição de expiação e prova, onde o mal predomina. Vamos adentrar uma categoria de mundo, de espíritos, onde o bem gradativamente, como numa balança. Assim, ó, a gente está aqui, expiação e prova. Então, predomina o mal. Então, o mal pesa na balança. Então, o mal está aqui embaixo. O bem é pouquinho, está lá em cima. Mas a gente está no final de expiação e prova, aí vai fazer isso aqui, ó, gradativamente. 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, não importa. O tempo que for preciso, né? Aí vai fazendo assim, ó, balança vai fazendo assim. O mal vai diminuindo, o bem vai aumentando. Mal vai diminuindo, o bem vai aumentando. Mal vai diminuindo, o bem vai aumentando. No final do mundo de regeneração, quando o planeta tiver concluído a sua missão de regenerar todos os aqui encarnados, né? Vai acontecer exatamente o oposto que estava no mundo de expiação e prova. O bem vai predominar, vai pesar na balança, vai ficar lá embaixo, o pratinho da balança. O mal vai ficar pouquinho lá em cima, até que o progresso continue e que passe a Terra para o mundo, né, superior. Então, é assim que a coisa caminha. Muito bem. Vamos caminhar ali. Nós temos só mais uns 10 minutinhos. Vamos lá. Então, aqui, essa foi a parábola da dracma, né? Para mostrar a mesma ideia. E olha que interessante. Então, primeiro, Jesus conta o exemplo do homem rico, que tinha 2 filhos. Então, ele ali atendeu, vamos dizer assim, aquele estrato da sociedade, né? Aquela classe social dos ricos. Aí ele fala da ovelha, do pastor que cuida das ovelhas, o homem do campo. E utiliza o animal ovelha, que é um dos animais mais dóceis, e que fica quietinha e deixa ser tosquiada para doar a lã. Olha que coisa bonita. E depois ele utiliza a dona de casa, a mãe de família, que está lá com dificuldade, catando as moedinhas lá, os dinheirinhos, quando pede um, desorienta, e quando acha, fica feliz demais, porque aquele dinheirinho vai ser muito fundamental para a despesa da casa. Então, dessa maneira, Jesus mencionou, né, valorizou todas as classes sociais, mostrando que ele não tem preconceito, que essa coisa de pecador, né, de que não vale, não pode, tem que morrer, isso. Olha a lição, gente, para nós. E olha o tanto que nós ainda temos que aprender. Então, continua aqui. Disse-lhe mais, essa que agora dá, eu nem vou repetir não, que eu já contei para vocês, nós vamos só comentá-la, e a gente só esqueceu de contar o finalzinho da parábola do filho pródigo, que é a seguinte: quando o filho mais velho, que estava trabalhando no campo, na fazenda, vai chegando em casa, no final do dia, e que vê aquele alvoroço na casa, né? O pai naquela alegria, música alta, e o povo dançando, e comida, cheio de gente, chamou os vizinhos, convidados. Aí o filho chega, ele não sabia, o pai não tinha falado nada, porque ele queria ter uma festa naquele dia. Aí ele chega e pergunta ao servo, lá ao empregado: o que está acontecendo aqui na nossa casa? Que barulho é esse? Que festa é essa? Ah, é seu irmão que voltou. Aí seu pai fez uma festa para ele. Como é que é?
Meu pai teve coragem de fazer uma festa para aquele devasso. Gastou toda a fortuna, andou de bordel em bordel, andou com as prostitutas, fez tudo errado. Aí ele chega e meu pai dá uma festa para ele. Ah, não estou acreditando nisso não. Isso não está justo não. Aí o pai vê o filho chegando bravo. Meu filho, chega mais, vem abraçar seu irmão, vamos comemorar. Aí o filho todo sério, todo bravo. Meu pai, eu estou aqui com você, de sol a sol, de chuva a chuva, labutando todo dia, ajudando a fazer a riqueza aqui da família, trabalhando. Você nunca fez uma festa para mim. E agora meu irmão, que fez o que fez, aprontou. Ele chega e você dá festa para ele? Como é que é isso? Que justiça que é essa? Aí o pai, que está representando Deus, né, aqui na parábola, semelhantemente das outras palavras, vira e para. Meu filho, você precisa alegrar comigo, conosco, com todos. Seu irmão estava morto e reviveu morto em espírito, né? Porque ele não estava cuidando do espírito, ele estava cuidando só do corpo. E depois nem condição do corpo teve mais de cuidar. Seu filho que estava morto reviveu. Estava perdido e foi achado. É motivo para comemoração. E aí então Jesus repete de novo aquela frase que ele disse nas outras duas palavras, né? Que há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por um justo. Vamos ver aqui mais um bocadinho, nós temos mais uns minutinhos, que tem mais aqui algumas ideias importantes que ele vai comentando para nós, que às vezes a gente pode ter esquecido de dizer. Vamos aproveitar nosso tempinho aqui. Ele vai dizendo assim, na terceira palavra, que é essa parábola do filho pródigo, com que Jesus respondeu aos murmuradores que o censuravam por conviver com gente de má fama, sobressai em toda a sua crueza a culpa dos pecadores, e com esse pormenor, mais ainda se realça a infinita bondade divina. Então, na parábola do filho pródigo, a gente tem a oportunidade de ver assim, essa culpa, né, bem grande, né, bem aumentada. Ele cometeu, como de todos os pecados que ele podia cometer. E realça ao mesmo tempo que não importa o tamanho da nossa falta ou a quantidade da nossa falta, porque a bondade de Deus, o amor de Deus é infinito para conosco. Após receber todos os haveres que lhe couberam em partilha, o moço afasta-se de seu pai para uma terra distante, esquece-o e entregue a uma vida de desregramentos, afunda-se na miséria. E o que acontece também a nós outros é o que acontece também a nós outros em relação a Deus. Apartamo-nos dele, não pela distância, porque se Deus está aqui, no nosso coração, na nossa intimidade, na consciência profunda, apartamo-nos de Deus não pela distância, porque Deus está em toda parte, mas pelo coração. E olvidamo-lhe as leis, né? Deixamos de cumprir as suas leis, não queremos nem saber, não estamos muito preocupados com isso, né? Então esquecemos de suas leis, entregamos nossa alma a toda a sorte de desatinos, perdendo a retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. Vendo-se arruinado, o pródigo coloca-se então sob a dependência de um dos moradores da tal terra e é mandado a guardar lá os porcos imundos. Ali quer saciar-se com aquilo que é dado como alimento aos animais de seu amo, mas o que lhe dão deixa-o a desfalecer de fome. O que a parábola aqui nos ensina é que as vaidades mundanas,
as sensualidades grosseiras e suínas, fazendo a comparação, né, com o porco que foi escolhido para representar a sujeira, tal qual as cascas sem substâncias, repasto dos porcos, que só enchem e pesam, mas não alimentam ao cabo de algum tempo, quer dizer, não alimenta nem o corpo ao cabo de algum tempo, conduzem fatalmente à fome de espírito e de coração. Que ele ficou completamente sem amor, né? Porque ele não tinha vínculo afetivo com ninguém, ele só queria aproveitar, cada dia no lugar, cada dia com uma mulher, deixou lá, né, o amor, ficou sem amor. Ele não deu também, né? Então, nessa situação aflitiva, cai em si, recorda-se do pai e resolve voltar, certo de que ele lhe há de perdoar, como a gente comentou. Isso nos faz compreender a missão providencial da dor. Não adiantava o pai falar para o filho, quando o pai pediu para ele, pai, me dá minha parte que me toca, eu vou cair no mundo. Não adiantava o pai segurar, ele era adulto. O pai ia segurar o filho, igual a gente às vezes quer fazer com os filhos adultos, né? Impedir que os filhos adultos caminhem com as próprias pernas e que errem, só assim que eles vão aprender. A gente orienta, a gente morre de preocupação, vai tentando acudir, amparar, né? Vai, como diz, controlando, mas você tem que respeitar o livre-arbítrio nessa situação, né? Continuando. Então, isso nos faz compreender a missão providencial da dor. Quando na terra tudo nos corre às mil maravilhas, nem sequer cogitamos de se Deus existe ou deixa de existir. Visite-nos a desgraça, porém, e nossa alma, quebrantada, logo se volta para o céu, porque só de lá nos podem vir as consolações e o refrigério de que necessitamos. Põe-se então a caminho, né? Continua a história, e quando Tainha via longe, o pai o viu, vale a pena a gente repetir. O pai não se contém, não espera que o filho se aproxime, que ele fale e se humilhe, corre-lhe ao encontro, abraça-o e beija enternecidamente. Pai, exclama o filho, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não lhe dá tempo de acrescentar as palavras que pensava dizer. Trata-me como um de seus servos. Tal é o arrebatamento de seu amor paternal, que antes mesmo que o filho lhe fizesse uma só confissão do seu passado de prevaricações, vergonhas e dores, já ele o havia acolhido com sua clemência. E exclama a seus servos, tirai-lhe esses andrajos e vestir-lhe o seu traje antigo, pois assim me apraz ver restituído meu filho em sua primitiva dignidade. E enfiar-lhe um anel no dedo, símbolo de autoridade senhorial, pois fica reintegrado em seu lugar de filho e herdeiro dos bens paternos. Calçai-o para que seus pés não se firam pelo chão. Matai um vitelo gordo e comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho, que morrera, aqui o tenho de novo em meu regaço. É exatamente assim que Deus procede conosco. A carga de nossos erros impede-nos que nos cheguemos à sua presença, mas ele desce até nós, acerca-se de nossas almas penitentes, toma-nos em seus braços, dá-nos o ósculo do perdão e todo ternura acolhe-nos em seus domínios. Pai amantíssimo que é, não quer a morte do filho mau e ingrato, mas sim que ele se converta, que abandone o mau caminho e viva. Lição mais consoladora e suave do que esta não há em todo o Evangelho. Ninguém se perde, pois não há culpas irreparáveis. Em nosso relativo livre-arbítrio, podemos dilapidar, na satisfação de bastardos apetites, as riquezas que nos foram concedidas pelo doador da vida. E quando Deus, que lê os nossos mais recônditos pensamentos
venha ao encontro de nosso esforço individual e, harmonizando os ditames de sua justiça, com a superabundância de sua misericórdia, enseja-nos, através das reencarnações, os meios de reabilitar-nos, de redimir-nos e de retornar-nos infalivelmente à glória inefável de sua companhia. Muito obrigada, gente. Muita paz para todos nós.